Devemos ter mudanças aí no time do Vasco, cara. Temos aí uma novidade em relação ao Medel. O jogador pode ser reaproveitado no elenco vascaíno, mas em uma nova função. Vamos falar disso, vamos falar também aqui de como que está a busca do Vasco por reforço. O Pedrinho está mapeando e sugerindo nomes para reforçar o Vasco. Vamos trazer também informações sobre o Coutinho, também Thiago Alcântara e muito mais agora para vocês. Mas antes de começar, deixa o like, se inscreve aí no canal se você não está inscrito, ativa aí o sininho das notificações para você receber os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal Vamos Vasco. Aqui é sem enrolação, meu amigo, aqui a gente vai direto ao ponto. Muito obrigado a galera que está se inscrevendo aí. Bom, pessoal, o Vasco vai enfrentar o Flamengo aí no próximo domingo, às 4 horas da tarde, no Maracanã. Jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. O Vasco que é o mandante dessa partida. E até o presente momento que eu estou gravando esse vídeo, mais de 25 mil ingressos já foram vendidos aí para as torcidas. E torcemos para que tenha casa cheia. E que, claro, a torcida do Vasco faça uma grande festa. Esse jogo deverá marcar a estreia do técnico Álvaro Pacheco, que vem comandando os treinamentos durante essa semana lá no Vasco. De acordo com as informações, os treinamentos vêm sendo bem intensivos, os treinamentos vêm sendo bem organizados também, e isso vem causando uma boa impressão dentro do Vasco. Mas ainda surgem algumas dúvidas em relação a como que será a escalação do Vasco, e também quanto a alguns jogadores que ganharam poucas oportunidades, tanto com o Ramon Dias e também com o técnico Rafael Paiva. E um desses nomes é o chileno Medel, jogador que está cotadíssimo para sair do Vasco. Já teria demonstrado a sua insatisfação à diretoria do Vasco, pedindo para ser negociado. O Boca Juniors seria o grande interessado na parada, mas há informações que o Medel poderá ser testado aí pelo técnico Álvaro Pacheco, mas não como zagueiro, e sim como primeiro volante, posição na qual o jogador jogou boa parte da sua carreira, até se tornar um pouco mais veterano quando recuou para a zaga. O jogador que já foi testado nessa posição não foi tão bem assim, né? Desde quando o Ramon Dias era o técnico do Vasco, fez alguns experimentos com o Medel jogando como primeiro volante, não deu certo assim. A posição realmente do jogador hoje é como zagueiro, mas o Álvaro Pacheco poderá utilizar novamente o jogador ali como primeiro volante. Não sabemos se ele será titular nesse jogo, mas a princípio parece que ele vem treinando nessa função lá no CT Marci Barbosa. Fato é de que não temos nenhuma ideia de como será a escalação do Vasco para o jogo contra o Flamengo. Não sabemos se o Álvaro Pacheco fará grandes alterações aí no time, se vai mudar talvez o esquema tático do Vasco, ou se vai manter boa parte do time que eliminou Fortaleza na Copa do Brasil e também que já tinha vencido Vitória pelo Campeonato Brasileiro. Não sabemos como vai ficar essa situação, mas o que a gente sabe é que os treinamentos vêm sendo bem intensivos e os jogadores estão suando a camisa. O Álvaro Pacheco é um cara que cobra bastante, que joga junto com o time, que treina junto com o time e é um cara bastante intenso. Torcemos para que dê muito certo a vinda desse treinador ao Vasco, um cara que é totalmente desconhecido. Vamos começar a conhecer aí o trabalho dele a partir do próximo domingo. Torcemos para que ele seja pé quente. Já foi na classificação do Vasco contra o Fortaleza, acompanhando o jogo lá em São Januário, mas agora ele vai estar à frente do time do Vasco, à beira do gramado. Torcemos para que ele dê alegrias ao torcedor, que o Vasco vença esse clássico, algo que não acontece há muito tempo. Deixe nos comentários o que você acha da ideia do Medel voltar a ser volante no Vasco, se você utilizaria o jogador, ou se você acha uma boa o jogador ser negociado. Bom, e agora vamos dar aquele girão aí na situação de reforço, cara. De acordo com o canal Atenção Vascaínos, o Pedrinho vem sendo aí o responsável nas contratações de jogadores, na busca de reforço, e ele vem sugerindo nomes para reforçar o Vasco. Ele estaria trabalhando arduamente aí junto com o novo diretor executivo do Vasco, Pedro Martins, e a tendência é que o Vasco anuncie bons reforços nessa janela de julho. Claro, o grande nome para essa janela, sem dúvida nenhuma, é o Felipe Coutinho, que vem tendo aí avanços a cada dia, né? Essa semana é uma semana importante para que o Vasco avance aí na contratação do jogador. O Vasco, inclusive, já prepara uma grande ação de marketing, um grande evento para anunciar o Felipe Coutinho, que ainda está em negociações para rescindir o seu contrato com o Aston Villa lá da Inglaterra. O jogador com certeza já deve ter negociado aí ou está em negociações para reduzir drasticamente seus salários e acertar com o Vasco, mas a questão principal é a rescisão de contrato com o Aston Villa para ele chegar de graça ao Vasco. A tendência é que o jogador rescinda assim o seu contrato. Há informações que falam que o Aston Villa pode até mesmo pedir uma compensação financeira ao Vasco. A ideia do Vasco seria um empréstimo com obrigação de compra no final do contrato ou opção de compra no final do contrato do Felipe Coutinho, caso ele não rescinda imediatamente seu contrato. Se o Aston Villa atrapalhar os planos do Vasco, o Vasco terá que propor esse tipo de negócio
ao clube inglês e trazer o Coutinho por empréstimo até o final dessa temporada. Aí sim, a partir de 2025, o Vasco comprar o Philippe Coutinho. Logicamente, até lá a gente espera que o Vasco tenha um novo investidor na SAF para que ele compre o Coutinho sem nenhum tipo de problema. Mas essas são as informações que temos. O Vasco está muito esperançoso, o Coutinho quer jogar no Vasco e o Vasco já está preparando aí um grande evento, um grande anúncio para o torcedor vascaíno aí em relação ao Philippe Coutinho quando fechar o negócio. Torcemos para que aconteça o mais rápido possível. A ideia do Vasco é que ele já treine nesse mês de julho, para que no início de julho, quando abrir a janela de transferências, lá no dia 10, o jogador já esteja apto a entrar em campo e ajudar o Vasco aí no Campeonato Brasileiro. Outra situação que tivemos novidades foi aí em relação ao Thiago Alcântara. A negociação emperrou devido ao alto salário do jogador e também a ideia do atleta é seguir atuando no futebol do exterior e a tendência é que ele volte ao Barcelona. Atualmente o jogador ganha 5 milhões por mês lá no Liverpool, 5 milhões de reais, e é uma negociação extremamente complicada. Praticamente não existe a mínima possibilidade do Thiago Alcântara ser reforço do Vasco. O Vasco terá que buscar um outro nome caso queira trazer um jogador para essa posição, um jogador mais renomado aí que vai ajudar o Vasco no meio-campo, né? O Thiago Alcântara, eu entendo que já está totalmente descartado. Não tem como o Vasco negociar essa contratação. E além do mais, a vontade do jogador não é jogar no Vasco, e sim continuar jogando no futebol do exterior. Outras atualizações que também tivemos é sobre aí o atacante Richarlison. O ídolo do Vasco, Edmundo, confirmou que o Vasco não negocia com o Richarlison, sequer abriu algum tipo de conversa para contratar o jogador, que deverá seguir no Tottenham. Ontem o staff do atleta confirmou ao canal do Pedrosa de que o jogador seguirá no Tottenham e que não teve nenhum tipo de negociação com o Vasco, não teve nenhuma procura do Vasco para contratar esse jogador, que foi bastante especulado no dia de ontem. Vários jornalistas, vários programas aí de televisão falando sobre o Richarlison no Vasco. Isso não irá acontecer, o jogador deverá seguir lá no futebol europeu. Outra situação que também a gente já falou ontem que não deverá acontecer é a do zagueiro Lianco. Pelo menos por agora. Ainda está em aberto, pode ser que aconteça no futuro, mas agora, hoje, o Vasco não tem interesse na contratação desse jogador, não buscou informações sobre o atleta. De acordo com as informações atualizadas que temos, é que o Botafogo e outros clubes paulistas estão interessados no zagueiro de 27 anos, que tem uma multa altíssima lá com o Southampton da Inglaterra. Caso o Vasco entre na parada e resolva contratar o Lianco, terá que desembolsar cerca de 25 milhões de reais para comprar o jogador junto ao Southampton da Inglaterra. Obviamente esses valores são negociáveis, mas até agora o principal é que o Vasco não negocia essa contratação, como foi informado primeiramente pelo canal Atenção Vascaínos. Pode ser que ele esteja no radar, mas ainda não houve nenhuma procura do Vasco para buscar esse atleta. Deixe aí nos comentários o que você acha de todos esses nomes. A princípio, só o Coutinho está avançado, ainda não tivemos novidades também quanto ao Souza, e os outros nomes já estão praticamente descartados, como Thiago Alcântara, Richarlison e também aí o Lianco. Deixa aí nos comentários quem você gostaria que o Vasco buscasse no mercado. Sempre bom lembrar que o Vasco tem que contratar atacantes de lado, tem que contratar um camisa 5 e contratar mais um zagueiro de qualidade. Essas são as posições que o Vasco tem que trazer, na minha opinião. Lógico, sem contar com o Philippe Coutinho, que é um jogador extra classe, é o cara que vai chegar para ser, junto com o Payet, o organizador do meio campo do Vasco.